Deixa eu parar aqui. Faz careta? E aí, pessoal, aqui é a Mi do blog recantodami.com e hoje eu estou com uma convidada muito especial, minha mamãe! Oi, Rosana pessoal! Candeloro, mais conhecida como Rogarden. No Facebook. É, né? no Facebook. Facebook. Bom, hoje eu trago pra vocês uma tag. E é o seguinte, eu queria fazer uma tag de viagem, porque a minha mamãe é a pessoa que eu mais conheço, assim, que viaja no mundo. Mas eu não achei nenhuma tag legal, nenhuma tag com perguntas interessantes. Então eu resolvi criar a minha tag e chamei ela de Pé de Vento. São 13 perguntinhas com uma pergunta bônus. E eu, então, vou fazer pra minha mãe que quem vai responder essa tag é ela. Preparada? Sim, Então, sem problemas. Sem problemas, então vamos lá. Pergunta número 1. O que viajar representa na sua vida? Bem, como eu sou docente de filosofia, a Mirelle não fez nenhuma pré-apresentação, mas eu trabalho na área filosófica há quase 35 anos e sou docente, professora universitária de filosofia há 23. Então, como a minha área de pesquisa e de leitura, sobretudo, é estética dentro da filosofia, para mim viajar é a oportunidade de eu exercitar o meu olhar estético. Então, é isso que eu mais faço como professora de filosofia, não só jogar uma carga de conteúdo filosófico sobre os meus alunos, mas preparar o olhar estético deles para o mundo, para a vida, e sobretudo quando eles viajam. Ai, que interessante. Eu achava que tinha muito, assim, uma coisa, de repente, de lazer ou de conhecer novas culturas. Não tem nada a ver com lazer nem entretenimento. Eu faço lazer dentro da minha própria casa. Quando eu estou sozinha vendo um belo DVD ou quando eu estou lendo avidamente no final de semana. Viram de onde é que veio aí o meu gosto pela leitura? Não que o ato de ler seja fruto de lazer para mim. Um ato de lazer não se trata disso. Mas como a leitura, ela é um exercício de produção de conhecimento, a viagem também é um exercício de produção de conhecimento e de cultura. Porque o que mais há ao meu redor são alunos com vida inteligente, alunos com conhecimento. Agora, a maior parte dos alunos é muito pobre culturalmente. E a maior parte deles, talvez, nem saiba o que é cultura e nem exercite a cultura propriamente. Sim, é complicado. Vamos então para a pergunta número 2. Viagem nacional ou internacional? Qual prefere? Obviamente, a internacional. Eu, como apaixonada pela cultura antiga, apaixonada por história que eu sou, né, antes da filosofia, eu amo a Europa. Eu vou pela 6ª vez à Europa no final desse ano. E ela sempre fala, né, que nasceu no país errado, na época errada. Com certeza. E eu acho que muita gente compactua desse sentimento. Eu mereceria ter nascido na Alemanha, na República de Weimar, no final do século XVIII. Anotem. 3. Quantos países você já conhece? Países não seria muita pretensão, mas eu já viajei vou completar agora, cidades de 24 países. O que é muito pouco, porque eu comecei a viajar muito tarde, eu não tinha dinheiro antes. Bom, e depois que teve oportunidade, né, não parou mais. Não parei mais. Ai, pois é, que delícia, gente! Número 4. Qual ainda sonha em conhecer e por quê? Eu não fui ainda, pasmem, à Grécia. Sério? Porque eu sempre imaginei que eu deveria ir à Grécia quando eu fosse bem mais velha, bem mais madura, já em final de carreira, então esse momento está se aproximando. Como eu gosto muito de viajar com uma grande amiga minha, que é minha amiga há quase 35 anos, a Lu, nós estamos planejando Beijo, Lu. Ir à Grécia com um pequeno cruzeiro pelo Egeu e depois chegarmos à costa da Turquia. Uma pequena viagem de 7 dias que nós vamos fazer no ano que vem juntas. Ai, que legal! Não sabia disso. Número 5. Prefere viajar sozinha ou acompanhada? Eu, na verdade, eu amo viajar sozinha. Mames é muito independente. Eu sou muito autônoma, eu não gosto de ninguém no meu pé, eu gosto de fazer o programa que eu quero e todos os meus programas são fundamentalmente culturais. Não me convidem jamais para ir a um shopping, não me convidem para ir para 25 de março fazer compras de roupas, não me convidem para comprar coisas tipo antiquários em lojas em feiras de pulga, porque eu não sou muito boa companheira nisso. Então, a companheira de viagem ideal para mim é aquela que topa fazer programas culturais. Eu até, depois de conhecer ou de revisitar tudo o que eu quero, eu até sou parceira para acompanhar
Sim. Um umas pequeno coisas mais, shopping, uma comprinha, mas mais populares. mas os meus E que programas caminhem são muito, né, mãe? culturais e que caminhem muito. Tipo, eu Tem que sempre ser. sou vetada de todas as viagens por causa disso. Porque quem me conhece sabe que eu não caminho, que eu não gosto. Sabia que tem até inscrito que tira sarro de mim, dizendo: ai, Mi, canta a música do Voo de Táxi, porque se tu puder, tu só vai de carro, né? E realmente eu não caminho, sou A vetada. Mirelle eu levei de aniversário de 15 anos, não ganhou baile, não ganhou. Nem né? pedi, eu pedi viagem Não ganhou mesmo. joia, não ganhou anel, não ganhou nada. Eu queria viajar. Então nós fomos a Santiago do Chile, foi a primeira viagenzinha que ela fez ao exterior de 4 dias, com pequenas caminhadas, não muitas, porque Ainda já bem que ela desde tem bastante pequena metrô, ela né? era bem preguiçosa, então pequenas assim, pequenos passeios no centro cultural, né? No centro político de Santiago do Chile para ela conhecer sem muito esforço. Foi excelente, gente. Uma viagem, assim, ó, que eu recomendo demais. Depois, inclusive, eu voltei com o Júnior, né, pra lá. A gente fez uma viagem bem grande pro Chile. Número 6. Conte-nos uma situação ou curiosa, ou inusitada, ou engraçada, ou até trágica que tenha acontecido em alguma das tuas viagens. Eu sei de várias, mas vocês não. Não, trágico nunca Ai, houve teve aquela nada. com a Silvana, não foi? Do carro. Trágica, houve... Não foi, mas uma engraçada, uma curiosa. Uma trágica, talvez uma problemática, foi que na última viagem à Europa em 2011 eu estava com um companheiro e nós não podíamos, com o nosso passe de trem, né, o Europass, especificamente para 2 pessoas viajando juntos no mesmo trem, no mesmo horário, nós não podíamos viajar num determinado tipo de trem. E eu, com a experiência que eu tenho, eu não me liguei e nós entramos no trem da linha Thalys, na Antuérpia, em direção a Amsterdã, que era o fim da nossa viagem, e daí foi um estresse, porque todo o dinheiro que eu tinha em euros eu tive que pagar a multa, porque quando o senhor passou para pegar os tickets de trem ou dar uma checada, carimbadinha no nosso Europass, que era para 2 pessoas, era um só, o nosso obviamente estava fora da possibilidade de a gente transitar com aquele trem, então isso me causou muito estresse no final da viagem, porque eu gastei grana e dei em cash, né? Paguei a multa em cash e faltou dinheiro depois. E na verdade... Mas nada trágico, né? Causou um estresse, um conflito entre nós, porque ele que queria ir e eu não me liguei também, eu também deveria ter sido responsável nesse sentido, porque eu tinha experiência em viagens há muito tempo e ele não. Mas no fim, tudo bem, nos acertamos e não estragou o finzinho da viagem, que era justamente, né, os 3 dias em Amsterdã para a gente retornar pela KLM. Eu já conhecia bem Amsterdã, passei tudo de novo, fiz todos os passeios lá, novamente com ele, mas tudo bem. Agora, é engraçado, eu lamento dizer, isso não implica nenhum preconceito da minha parte, porque eu amo Portugal, mas quando eu estive em Portugal pela primeira vez, eu fui a trabalho e depois passei, então eu consegui ficar 27 dias no verão. Foi a única viagem que eu fiz no período do verão de lá, entre julho e início de agosto. Daí sim, conviver com os portugueses. Eu fiz um caderninho que eu anotei todas as passagens hilárias, como por exemplo, eu na época era assessora do reitor na área internacional da minha universidade, então eu precisava fazer uma visita oficial. Eu tinha uma sacola com presentes da universidade e eu tinha que falar com a assessora também da área internacional do reitor da Universidade de Braga, na Universidade do Minho, em Braga, que é uma cidade super antiga de Portugal. Ali nasceu a chamada Portugália e depois se transformou em Portugal. Muito bem, a universidade é super antiga, linda, e eu tinha horário. E eu estava, assim, com muita antecedência na rua para pegar um ônibus, um autocarro, para ir em direção uns 3 quilômetros adiante do centro, né, para o centro, justamente ali na reitoria antiga da universidade para fazer esse encontro, essa visita, entregar os presentes, receber presentes deles e tal, porque nós estávamos... em vista de assinar um convênio de cooperação internacional. Sim. O fato é que não passou nenhum autocarro e eu tinha um cartão para ligações. Fui a um telefone público e pedi, então na reitoria tinham me dado o número de um teletaxi, eu pedi um táxi. A pessoa que atendeu o operador teimou comigo e disse que não iria mandar nenhum táxi para mim, que eu tinha que ficar na paragem esperando autocarro, porque era com autocarro que eu deveria ir para o centro.
Daí eu expliquei que eu era brasileira, eu acabei brigando com o cara por telefone, que eu era brasileira, que eu já estava ficando atrasada porque não passava nenhum autocarro. E ele não me mandou um táxi. Sério? Eu esperei o autocarro, eu entrei nele, cheguei com uns 20 minutos de atraso, não sabia onde enfiar a minha cara. Imagina! Porque eles não me não mandaram um autocarro fornecer. porque eu estava na paragem adequada para esperar o autocarro. Ou seja, pra que chamar, né? Já Esse está foi lá um esperando. episódio de uns 12 que eu tenho num caderninho famoso em que eu conto para os meus amigos que vão para Portugal, que voltaram de Portugal, Nossa. porque sempre se tem histórias para contar. Que coisa. E a gente daí consegue Uma cultura entender porque que diferente. existem tantas piadas, né? Pois é, verdade. Bom, número 7. Você costuma fazer algum registro de viagem, seja em fotos ou escrevendo um diário de bordo? Já adiantou um pouquinho já pra gente. adiantei, sempre fiz fotos, né? Na época fotos em papel, em Sim. rolo. Hoje, né, eu faço fotos diretamente da minha celular. câmera do celular e posto Mais no prático. Facebook, mas também levo a minha câmerazinha digital, faço álbum, mas eu tenho um caderninho de bordo, um diário de bordo para cada viagem, Ai, que eu que tenho legal. todas as minhas anotações de viagens desde a primeira viagem. Ai, gente, que delícia. Internacional. Tem Aí eu quero ali na pegar com minha esses cadernos depois. estante, tudo bonitinho, registradinho, porque é legal ir lá checar quanto valia o dólar na época, né? Eu viajei para a Europa pela primeira vez muito antes do euro, então na época cada verdade. país tinha sua moeda, não existia o bloco, né? É. Então não existia o euro. Né? Anos depois é que eu fui Verdade. viajar com euros, então é muito legal de comparar preços, de comparar observações e percepções. Número 8. Qual a primeira coisa que você gosta de fazer num local que nunca visitou? Algum lugar que tu gosta de ir? Alguma coisa que tu gosta de primeiro lugar, pesquisar? Uma coisa importante que eu não falei no início, acho que agora é o momento, é que existe um livro que eu adoro, intitulado A Arte de Viajar, que é uma tradução de um grande filósofo suíço, que na verdade ele vive em Londres há muito tempo, que trabalha com a chamada filosofia da vida, com a filosofia prática, que é o Alain de Botton. Acho que todas as pessoas tinham que ler o livro dele, A Arte de Viajar, porque o Alain de Botton ele provoca e questiona uma coisa, que é a preparação anterior à viagem. Ai, que interessante. Ele fala do que é a viagem ideal e do que é a viagem real. Eu já não compactuo com a posição dele, porque para mim a viagem mental, aquela que antecede, em que eu pego um mapa, em que eu pego roteiros, todo roteiro. eu leio todos os comentários das pessoas que já foram a tal lugar pelo TripAdvisor, que agora eu faço parte do TripAdvisor também, que é um site de viagens maravilhoso. Todas as reservas em hotéis, e sai muito mais caro para eu viajar sozinha agora, mas eu consegui preços promocionais bem interessantes, tudo pelo Booking.com, ou tem outros sites de reserva dentro desse TripAdvisor. Então, por ali, com o mapa e com comentários e algumas leituras de guias que eu recomendo, ali eu faço toda a minha viagem, que eu chamo de a viagem ideal, que obviamente ela não vai se constituir como uma Sim. viagem 100% real, porque Sabe, tem sempre muitos fatores acontecem envolvidos, pequenos né? imprevistos. Claro. Eu vou viajar sozinha agora no Desvios inverno, de de repente, rota. num dia tem uma nevasca caindo, eu não posso sair do hotel, ou fico presa em algum lugar, então não vai ocorrer 100%, mas essa viagem é interessante porque, em função da tua pergunta, a primeira coisa que eu faço uma espécie de um reconhecimento de território. Aham. Próximo ao meu hotel, visualizo onde está a estação de metrô, onde passa a linha de ônibus, Já vai se táxi, localizando. converso com o taxista para saber se eu tiver que fazer um pacote com o taxista, quanto ele vai me cobrar para ir comigo. Eu faço muito isso quando eu viajo, eu converso com a pessoa que está no táxi e ela me acompanha Isso nos já nos passeios. poupa tempo e dinheiro também, né? Porque você Sim, já vai porque se eu for reconhecendo pagar o local, já um vai pacote turístico se aproximando das numa pessoas. agência, talvez saia mais caro para mim por eu estar sozinha. Mas se eu me conectar com, né, e me Claro. comunicar com um taxista legal, um cara jovem que possa passar o dia comigo, além de eu almoçar comigo, eu pagar o ingresso para ele ver alguma coisa comigo, ele passa o dia inteiro e eu acabo conhecendo um outro lado, uma outra Sim. face da viagem, que é conversar com um cara nativo. que não é tão turística, Que né? vive que é se lá e que aproximando vai me da falar cultura. um pouco, claro, que vai me falar um pouco da vida dele, da cidade. Então é um outro lado pulsante da cidade que tu conheces a partir da comunicação, né? Essa é uma dica excelente pra quem gosta de viajar, gente. Táxi. Eu gosto muito de falar com os taxistas. O Júnior também, quando ele foi pra Tailândia, ele bate altos papos com os Eu taxistas. já fiz muitas viagenzinhas pequenas com taxistas, É. muito legal. 9. O que você mais gosta e menos gosta de quando está viajando?
Desde... Eu gosto de tudo. Gosto de tudo sempre. Mas o que eu menos gosto é um problema com a alimentação. Eu ia te perguntar. Porque como durante muitos anos eu fui vegetariana, eu tinha problemas para me alimentar. Porque daí então tu vais para a Europa. Tem uma restrição alimentar, né? Tem, exato. Então eu, claro, não sou mais vegetariana radical. Eu como carne uma vez por semana, como eu comi hoje um franguinho aqui na tua casa. A Mirelle fez almocinho pra mames. Fiz uns estrogonofe de carne. Eu ia fazer um sotaque francês, mas não então já não sou radical nem nada, mas mesmo assim, para quem vai para a Europa, eles comem fundamentalmente peixe, né? Pescado, carne de porco, né? Carne suína. Bastante. E carnes como carneiro, cabrito. E eu São coisas bem diferentes, né? Eu não curto nada dessas carnes, então é raro. De vez em quando se acha um franguinho, então eu como muita salada e às vezes a gente tem que acabar comendo, apelando para o carboidrato e é isso que faz engordar. Mas também tem que compensar com as caminhadas para queimar o que se consome, né, de calorias. Exato. 10. Você costuma comprar ou coletar algum tipo de souvenir do local que conheceu? E qual é o seu preferido de todos que tu já trouxe de viagem? De todos, o meu preferido são corujas. Exato. Só que isso virou uma maldição na minha vida, porque como eu comecei a ganhar corujas desde 1992... Gente, é a pessoa que eu mais conheço tem coruja em casa. Vocês podem imaginar a quantas corujas eu cheguei, pequenininhas, diversos... Todos os tipos, materiais então, e por locais. Exemplo, eu ganho brinquinhos de coruja, eu ganho colarzinho de coruja, um anel de coruja, mas também ganho muitas corujinhas para se colocar em estante mesmo, né? Numa cristaleira. Uhum. Só que nos últimos anos eu tive que doar várias porque eu não tinha mais espaço físico para colher. Virou a marca da mãe, entendeu? Viaje, traga uma coruja, eu já um pedi slogan. Muitos amigos não comprarem mais corujas para mim, mas ontem mesmo uma amiga minha chegou de Cuba e trouxe uma coruja para mim. Não adianta. Chegou do Panamá e trouxe uma outra coisinha com corujinha junto para mim. Então não adianta que o pessoal se lembre de mim. Eu juntava minha mesadinha e viajava para o Rio, trazia uma coruja, tudo muito simples, mas era muito significativo porque eu ia lá e levava uma corujinha para mamãe. Eventualmente, se eu encontro uma com material pequenininha, claro, material diferente eu até compro, mas o que eu curto comprar mesmo, além de livros e CDs, são reproduções. Sabia! Né? A minha sala parece uma pinacoteca. Né, num museuzinho, porque ali estão todas as reproduções. Eu sou tarada por arte dos grandes pintores, né, ou designers que eu aprecio e que, né, a minha favorita tu já me deu, né? Das minhas condições financeiras e da possibilidade de encontrar uma reprodução no material bom, eu as trago, mando emoldurar e ponho na minha sala. A minha favorita é o Triunfo da Morte, que tu já me deu, é do Bruegel. Do Bruegel. Mas qual é a tua preferida? A minha preferida da minha sala? Não, dos teus souvenirs todos de viagem. Dos souvenirs? Eu gosto de trazer reprodução mesmo. Sim, mas escolhe uma, assim, a tua preferida. Das que eu já trouxe? O Goya. O Goya? O Goya. Qual é aquela do Goya? Las Viejas. Aquele Goya lá em cima de uma sala escura maravilhosa, que é a sala do Goya, dentro do Museu do Prado, em Madrid. Não lembrava. E lapisinho, só para complementar. Comecei a fazer coleção de lápis, então agora eu trago lápis para mim, de cada museu, de cada centro cultural, de cada mostra, festival, e trago para todos os amigos um lapisinho. Aqui aí acho que tá não tem todo nenhum, mundo fazendo coleção de lápis em função dos meus presentinhos. Eu sempre guardo os meus. Número 11. Para viajar, qual o seu meio de transporte favorito e o que menos gosta? Obviamente que eu tenho que chegar no meu destino de avião, mas eu amo viajar de trem. Também sabia. Então agora eu vou fazer uma viagem linda pelos Alpes em pleno inverno de trem. Uau! E o que menos gosta? Barco, ônibus? Na verdade, eu nunca viajei de navio, nunca fiz um cruzeiro. Isso vai ficar para ano que vem um cruzeiro pequenininho, porque realmente eu tenho medo de enjoar e de passar mal. Eu tenho muito medo também de passar mal. Mesmo com toda a estabilidade de um transatlântico, eu não sei, eu tenho a impressão que isso pode afetar a minha pressão arterial. Sim, até. A Fada passou muito mal quando viajou. Então hoje eu não curto mais viajar de carro. Eu acho muito perigoso, eu fico tensa nas minhas viagens aqui para dar aula. Sim. Não curto mais viajar de carro. Número 12. Se você pudesse viajar para um destino literário fictício, qual seria? Eu certamente iria para Ítaca.
Nossa! para Ítaca da Odisseia de Homero. Ai, eu amo esse Porque livro, de gente. todas as leituras clássicas, a Odisseia de Homero é a que eu já li 1 milhão de vezes e releio cada vez que eu tenho que dar uma aula sobre a Odisseia, sobre a epopeia, para os meus alunos entenderem alguns conceitos como é a história da subjetividade humana ou é a proto-história da burguesia que está implícita ali na figura do Odisseu. Então, eu iria a Ítaca. Ai, que lindo! Bem a tua cara mesmo. Poético. Super a cara dela. Se ela efetivamente existisse, né? Alguns estudiosos dizem que lá naquele, né, ponto, perto lá do promontório tal, existe lá uma ilha que poderia ser a ilha fictícia, imaginária da epopeia. Especificamente da Odisseia de Homero, mas... Não. Não. E, mama, qual é o seu próximo destino? Isso eu acabei de dizer. Dia 17 de dezembro eu embarco e vou aportar primeiro na Suíça. Então passo 2 dias em Zurique, depois eu desço, nem sei ainda como é que eu vou descer, para a parte sul da Suíça, bem no coração dos Alpes. Então ali eu vou ter uma experiência estética maravilhosa. Por isso essa viagem, ela é intitulada Ao Encontro de Nietzsche. Porque eu consegui um hotelzinho bem na frente do lago, que era o lago que ele via da janelinha dele, do quarto dele. Ele já estava bem doente na parte final da vida. Ele viveu 8 anos ali. Eu consegui um hotelzinho bem ao ladinho da casa em que Nietzsche ficou vivendo, né? Viveu durante 8 anos. 2 anos depois ele faleceu. Daí ele faleceu na casa da mãe e da irmã, numa outra cidade da Alemanha. Mas ali na Suíça ele viveu muitos anos. E essa casinha então se transformou num memorial chamado Nietzsche House. Nenhum dos meus amigos da área filosófica nunca foi até lá. Eu irei. Que legal. Então no início da viagem eu terei encontro com Nietzsche e no final da viagem, quando eu estiver em Weimar pela primeira vez, eu vou ao arquivo de Nietzsche. Eu quero ver as cartas dele. Nossa, bem diferente mesmo. É. Uma viagem bem intelectualizada. Começa pela Suíça, né? Eu vou até a Áustria, eu vou até Viena. Também vou ouvir música erudita, claro, né? Tem uns 2 recitais para ir. Vou às óperas, né? De Munique, a Ópera de Viena. Com casacão lá e com vou chapéu. Novamente à Ópera de Berlim. Vou passar um ano novo com amigos alemães em Hamburg. E termino a viagem, então, em Weimar. De Weimar eu vou de trem a Frankfurt e faço o voo de volta. Sim, e bem diferente. Termino no Rio de Janeiro. E agora nós temos uma pergunta bônus, porque se vocês estiverem fazendo essa tag com algum convidado, né, como é o meu caso, temos uma pergunta bônus, que é a seguinte, minha filha hoje. Que é a seguinte: eu sempre falei pra minha mãe todos os locais que eu gostaria de visitar, mas eu nunca perguntei pra ela qual é o local que ela gostaria de me levar e que ela gostaria que eu conhecesse. Então, mamãe, que local é esse? Pode ser 2? Pode. Você eu que manda. levaria a Mirelle que medo. até a Baker Street em Londres, como eu fiz. Caminharia por toda a Baker Street. Iria a um museuzinho bem pequenininho chamado Museu do Sherlock Holmes. Levaria a Mirelle porque eu sempre gostei muito da literatura do Sherlock Holmes. A mãe sempre falava pra mim. Eu nunca li nada, eu vi todas as versões pro cinema do Sherlock Holmes, por mais comerciais que sejam. Tem ali, né, o germe do que era, né, aquela coisa investigatória e lógica dedutiva do protagonista. E também, embora o último abalo sísmico próximo a Roma, o epicentro desse terremoto foi ali na região de Áquila, pertinho de Roma, ali então foi destruído quase todo aquele mosteiro, que foi o mosteiro que serviu de locações para o nome da Rosa. Mas como ainda é possível fazer um passeio até Áquila e pelo menos chegar e se aproximar daquele mosteiro de uma parte dele, do que não caiu, eles já devem ter, foi alguns poucos anos atrás, já devem ter reconstruído. Mas eu levaria a Mirelle ao mosteiro do Nome da Rosa, de Humberto Eco. Se vocês não viram o filme, assistam. Essa história é muito significativa, não, se vocês muito não leram importante. o livro é maravilhoso. Também. Eu não li. O livro é muito superior ao filme. Eu não li. É sempre né? Não adianta, geralmente é. Ai, que legal! Seriam ótimos passeios, hein? Iremos à Itália juntas. Nós somos Candeloro. É verdade.
Candeloro. É, Candeloro, exatamente. Gente, essa foi a tag de hoje. Se vocês tiverem gostado e quiserem também responder essa tag, fiquem à vontade, só não esqueçam de darem os devidos créditos. Deixem também o link do meu vídeo como créditos para as pessoas terem referência. As perguntas vão estar aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha e copiarem também. Se quiserem fazer alguma modificação, conforme se vocês forem responder sozinhos ou não, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado, mamãe. Minha linda, muito obrigada pela participação, pela visita. Ela vem pouquinho. A mamãe é tatuada. Ela vem pouquinho aqui pra Porto Alegre ficar comigo. Então hoje eu aproveitei pra ela gravar essa tag comigo, que eu sempre quis que ela participasse do meu canal, porque ela sempre apoia muito a gente, curte todas as postagens, comenta, tá sempre nas lives. E imitando as caretas muito dela. Participativa. Eu me divirto muito com ela, então obrigada pela participação, viu, meu amor, gostei bastante. E se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, favoritem o vídeo, ajudem a compartilhar nas redes sociais, inscrevam-se no canal caso não estejam inscritos. Quer deixar algum recadinho, dar um beijinho pra eles? Viajem bastante. Viajem e façam sua viagem mental antes. Uau, profundo, hein, gente? Então tá, vamos ficando por aqui hoje, um grande beijo pra vocês e até mais!